Bispo auxiliar recebe prêmio ambiental em nome do Papa Francisco. Vândalos picham paredes da Igrejinha da Pampulha. E ainda a cobertura completa da Semana Santa na Arquidiocese de Belo Horizonte. Estes são os destaques do Horizonte Notícia, que começa agora. Bispo auxiliar e reitor da PUC Minas recebe homenagem em nome do Papa Francisco. O Papa foi homenageado por ter publicado a carta encíclica Laudato Si. O tema pelas águas do planeta não poderia estar mais atual. A escassez hídrica que viveu o país recentemente acendeu o alerta. A inundação de lama no Rio Doce atraiu os olhares para a importância desse recurso, que é a base da vida. O objetivo da premiação é ser didática, sabe? Que seja educativa, que faça a sociedade ter um novo olhar para a questão da natureza. O prêmio Hugo Werneck dá evidência a potências na questão ambiental. Na abertura do evento, os convidados fizeram um minuto de silêncio, pelo que os organizadores chamaram de o maior desastre socioambiental do Brasil, a tragédia que devastou o Rio Doce. Vocês lembram que todos nós, na nossa infância, brincávamos de fazer barreira quando chovia, fazer barreira de terra, exatamente para ver romper a barreira, porque a água é muito mais forte, né? Então houve uma lição que nós tivemos aqui. A água, para ser represada uma água, tem que entender muito a natureza da água. Felizmente, né, a humanidade na questão ambiental aprende mais pela dor, né, do que pelo amor, né? E a natureza está dando sinais disso, né? A natureza é muito maior do que a gente, né? Nós precisamos da natureza, não é a natureza que precisa da gente, não. Dom Joaquim Giovanni Moll, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, recebeu o prêmio em nome do Sumo Pontífice. A carta encíclica do Papa Francisco foi o que levou o Grupo Ecológico a dar ao Sumo Pontífice o prêmio de destaque internacional na questão ambiental. A carta fala sobre o cuidado com a casa comum e com o meio ambiente, mas com um detalhe que talvez pouca gente tenha percebido. A Laudato Si veio para ser a voz da Igreja para toda a humanidade. Tanto é que é costume dos papas colocar os destinatários das cartas encíclicas. Laudato Si, sobre o meio ambiente, cuidar da casa comum, aos bispos, aos fiéis, etc. O Papa Francisco não coloca isso nessa carta. É para dizer, é a Igreja falando para a humanidade inteira. Ou a gente cuida dessa casa comum, ou senão a gente perde a oportunidade de fazer todo um processo de humanização da sociedade, da humanidade, né? A gente perde a oportunidade do futuro. Eu penso que esta contribuição do Papa Francisco, de fato, o coloca assim, confirmado nessa posição, no sentido de ajudar, de fato, a sociedade e a humanidade a percorrer um caminho mais adequado. Então, ela firma a voz do Papa Francisco. Missa da Unidade reúne milhares de fiéis na Quinta-feira Santa. A celebração é realizada no ginásio do Mineirinho há 36 anos. Foram aproximadamente 15 mil pessoas, só de fiéis. Padres mais de 500, todos unidos em louvor a Deus. A Missa da Unidade tem sentido de renovação. É neste momento que os padres confirmam o seu compromisso de evangelizadores e de fidelidade à Igreja. É a renovação dos votos sacerdotais, feita uma vez por ano, diante do arcebispo e de todos os cristãos. Significa essa união que nós temos com o nosso arcebispo, buscando uma igreja cada vez mais renovada, unida, em prol do Evangelho e de toda a sociedade. Uma alegria a gente poder participar dessa comunhão presbiteral e renovando o nosso compromisso do nosso sim, de cada vez mais preocupar com essa igreja em saída, da evangelização. Não é mais as pessoas irem à igreja, mas através dessa comunhão presbiteral, a igreja ir até as pessoas com seus evangelizadores, com seus consagrados, com os padres,
os bispos e toda essa estrutura hierárquica da igreja. Outro importante momento é a bênção dos óleos do batismo, enfermos e consagração do crisma. Abençoados aqui são utilizados por um ano em todas as paróquias da Arquidiocese. Nessa missa, nós abençoamos os óleos santos, porque sem a graça de Deus que vem dos sacramentos, nós não podemos ir adiante. Ao mesmo tempo, os sacerdotes vêm para reassumir esse compromisso de servidores do povo. Portanto, uma celebração rica de sentido, de espiritualidade e de compromisso. Compromisso com o povo, o que é muito importante no momento que nós estamos vivendo. Para os católicos, é uma alegria participar de uma celebração tão cheia de significados. É muito bom estar em comunhão com o povo de Deus, ainda mais para celebrar a Páscoa do Senhor Jesus. E eu vim lá do bairro Padre Eustáquio, com a caravana lá do Santuário da Saúde e da Paz. Poder participar desse momento é um momento de alegria, de renovação, né? Nesse mundo tão triste que está hoje. Que o Deus é bom e Ele é misericordioso, mas nós temos que fazer a nossa parte, procurar essa bondade para crescimento da nossa espiritualidade. Pela primeira vez, um grupo de pessoas com deficiência visitou as obras da Catedral Cristo Rei na região norte de Belo Horizonte. Os visitantes foram convidados e acompanhados pelo arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Érica não escondia a alegria e a admiração por estar no terreno onde está sendo construída a casa-mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte. Com a ajuda de uma intérprete, nós conversamos com ela. Eu achei bom essa oportunidade de vir conhecer a construção, né, muito bonita que Deus tem nos propiciado e ver o que os profissionais estão fazendo também, no caso, por exemplo, para os surdos e para os surdos cegos, essa construção de comunicação para nós. E a dinâmica por causa da questão linguística também, da língua de sinais, né, então é interessante ver essa parte arquitetônica, né, e a gente vê o que está sendo feito por causa da língua, realmente da língua de sinais. As outras pessoas, às vezes, pensam que, por exemplo, uma outra deficiência, ela tem a sua língua diferente do surdo, que é muito visual. E a comunicação do surdo e do surdo cego, ela é mais visual do que se comparado às outras deficiências. Então nós precisamos de ver as mãos, nos comunicamos pelas mãos. Então eu achei muito bacana esse momento aqui, esse espaço. O convite para a visita das pessoas com deficiência foi do próprio arcebispo Dom Valmor. Aqui é o lugar, casa do povo de Deus, de todo mundo. Este certamente é o lugar que edificado vai congregar igualmente a todos, mostrando que as nossas diferenças devem se tornar fonte de riqueza. Portanto, uma alegria, sobretudo por receber os deficientes visuais, os deficientes auditivos e assim nós nos comprometermos com aqueles que precisam mais, que é o grande desafio para a nossa sociedade. No setor F, que está em construção e vai abrigar o teatro e a igreja principal da catedral, os visitantes conheceram mais sobre o projeto com um dos arquitetos responsáveis. Eles fazem parte disso, né? Nós estamos fazendo espaços bem generosos para acolher essas pessoas aqui, com muito carinho. Então eu expliquei para eles tudo, mostrei para eles onde é que o espaço deles é, assim, na realidade todo o espaço é deles, né? O espaço é de todo mundo, mas tem um canto assim muito especial reservado para eles desenvolver as atividades extensionistas deles e a gente vai tratar isso com muito carinho. Moradores do abrigo São Paulo, no bairro 1º de Maio, encenam a Via Sacra. As 15 estações da Paixão de Cristo foram preparadas pelos moradores com o auxílio de uma artista plástica. Marisa sabe bem o que significa essa ajuda vinda do abrigo São Paulo. Ela passa o dia aqui com as filhas, enquanto o marido trabalha. Como que você ficou sabendo do abrigo? Uma amiga da gente, que nós estava no centro, lá do BH, e ela falou que tinha esse abrigo aqui. Aí a gente vem pra cá. Aí eles deram apoio a gente ficar aqui até quando a gente alugar a casa pra eles. E o marido da senhora trabalha durante o dia? Trabalha durante o dia vendendo bala e à noite ele tá aqui.
Os traços que ilustraram o caminho percorrido por Jesus nas 15 estações da Via Sacra foram feitos por quem busca trilhar um novo caminho. Nós temos uma seríssima corresponsabilidade em relação àqueles que estão na rua. E viemos para rezar juntos a Via Sacra. E nessa experiência, compartilhando com estes irmãos e irmãs que vivem na rua, a experiência do que Cristo faz conosco. Nós também somos nada por nós mesmos e Ele vem ao nosso encontro. E nós precisamos ir ao encontro dos outros, sobretudo dos mais pobres. Foi aqui nesse espaço que a Via Sacra ganhou vida. Todas as quartas-feiras, o Abrigo São Paulo recebe uma oficina de arte. E em uma delas, os acolhidos recriaram a história de Jesus. A história que passa por 15 estações e que muito se assemelha à história de quem passa por aqui. A Via Sacra é geralmente um caminho difícil. E eles aqui, mais do que nunca, né? Mais do que todo mundo, tem um caminho bem difícil. E eles foram vendo, né, que Jesus caía, levantava, Jesus foi condenado. E depois, aí eu até falei assim, quando cai uma vez, ele está mais alto, depois vai caindo, a segunda vez, a terceira vez o Jesus já está lá no chão, né, porque você vai caindo, levantando, aí você tem que reunir forças. Acho que isso é um exemplo para eles, porque a igreja, ela usa as imagens para evangelizar e alfabetizar, desde os primórdios da civilização, né? Antes da cerimônia, os acolhidos ensaiavam as canções que seriam entoadas durante a Via Sacra. As estações foram espalhadas por todo o abrigo e a ressurreição de Cristo foi ressignificada para aqueles que buscam um novo sentido para a vida. Estar em comunhão com essas pessoas é muito mais do que um simples gesto da Quaresma. Esse é um gesto concreto. Eu não estou vindo por demagogia, não estou vindo simplesmente para mostrar-me, mas exatamente para dar ao meu coração o que o coração de todos nós precisa, que nós precisamos ir ao encontro das pessoas e assim assumir esse compromisso importante e bonito da solidariedade entre nós. No próximo bloco você vai conferir vândalos picham a Igrejinha da Pampulha e ainda aberta em Belo Horizonte exposição com réplica do Santo Sudário.